faz o isso, o capitão Léo é produzido no Flamengo, o Elis, o grande Luiz Camaguchi, o capitão Durval, o pessoal do Instituto Sagre, o professor Peixoto do Vale, a todos vocês, um enorme abraço. Ok? Vamos dar o retorno do som. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Deixa eu apresentar meu convidado aqui para vocês, o nosso convidado, tá? O Antônio Carlos, que o pessoal do PCO lá chama de Toninho, ele foi candidato a senador pelo Partido da Causa Operária, uma pessoa que eu já conheço. Ele vim falando para ele, Toninho, preciso te levar lá no Arte da Guerra, mas era sempre corrido, ele estava na campanha, eu também, a vida... Mas eu falei, não, agora depois das eleições, a gente vai sentar lá, que você precisa mostrar a visão do mundo que o pessoal não conhece ainda, tá? Dos males que o imperialismo tem feito para o mundo. Então, Antônio, seja bem-vindo a bordo aqui no Arte da Guerra. Espero que essa seja a primeira de muitas participações aí. Eu queria saber o seguinte, você pode se apresentar, o show é teu. Por que o imperialismo fica tanto de olho no Brasil? Esclarece aqui pra gente. Boa noite. Boa noite, comandante Robson, a todos os amigos aí do Arte da Guerra. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite, a oportunidade da gente estar aqui batendo um papo com você e com toda a audiência aqui do canal. E, bom, é muito interessante essa oportunidade. A gente já esteve junto em outros momentos, aí, em eventos. Eu acompanhei vários programas aqui, feitos também por outros companheiros, o companheiro Rui, né, que esteve aqui em mais de uma oportunidade. O Rui já é da cozinha aqui. Sempre aqui. Exatamente, já virou freguês aqui do porque eu não sei o que acontece. O problema todo do pessoal, o que a turma está acostumada? Você pega um canal, só vai uma tendência. Aqui não, a gente convida o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, o pessoal de centro. Desde que a pessoa, né, expõe as suas ideias com respeito, que é o que a gente faz aqui, tem lugar para todo mundo. Agora, o Brasil perdeu a capacidade de diálogo. Eu fico bobo de ver isso daí. Não se dialoga, não se conversa mais. Né? E eu acho muito importante trazer vocês aqui, vocês expõem. Desculpa, eu te interrompi, tá contigo. Não, eu não vou prometer que eu te interrompo mais. Não, por favor. Eu acho que essa ideia sua do diálogo, né, que o canal abre, é uma coisa importante. Né? Nós estamos num momento em que o nosso país, sem dúvida nenhuma, precisa muito, né, desse esforço de procurar debater, compreender as graves questões nacionais, né? Como sugere o título do programa, estão de olho nas nossas imensas riquezas, né? Vamos falar um pouquinho, bater um papo sobre esse problema aqui hoje. E, sem dúvida nenhuma, se a gente não consegue... Nós estamos num momento em que o país está dividido, né? O resultado das eleições mostraram essa grande divisão. A gente não pode ignorar essa situação, né? Nós achamos que é um problema... que todos aqueles interessados, né, na defesa do país, na defesa dos interesses do povo brasileiro, precisam encarar esse momento como um momento em que o debate, a discussão política, o esclarecimento é uma questão importante, porque, se bem que a divisão, em determinados momentos, ela seja uma coisa que pode dar frutos no sentido de levar a uma determinada compreensão, os atritos, né, como na física, são coisas importantes para gerar aí um desenvolvimento, um progresso, um esclarecimento das ideias, mas é preciso que haja um esforço, né, de todas as partes no sentido de colocar aquelas questões que são fundamentais para a imensa maioria do povo no terreno do debate, no terreno do esclarecimento, e não simplesmente na repetição de velhas fórmulas, de frases, né, em que a gente não procura se esclarecer. Nós achamos que todos os setores, nós da esquerda que propomos aí um processo de mudança, encaramos essa questão como uma questão fundamental, né, mas nós compreendemos que também há entre companheiros da direita, né, que entendem esse problema da necessidade de debater. E só aproveitando a deixa do título do programa, justamente porque é o seguinte: o nosso país, né, alvo de tamanha cobiça pelas suas riquezas naturais, né, pelo seu potencial de desenvolvimento, de crescimento muito importante. Vou dar só um dado. Agora há pouco eu ouvi anunciar nos meios de comunicação que hoje à noite nós vamos bater o recorde de 2,5 trilhões de impostos arrecadados ao longo desse ano, né? O que vai acontecer
40 dias antes do que aconteceu no ano passado. É uma riqueza, um volume de recursos para um país como o nosso é muito grande, né? E quando a gente olha essa riqueza tamanha, que mais da metade dela vai parar não no atendimento das necessidades do povo brasileiro, mas vai satisfazer o apetite dos bancos, né, que recolhem mais de 50%. Se a gente não procura entender essa situação, né, e simplesmente trata o problema como se fosse uma luta entre um setor do povo contra o outro, a gente tem que ver quem são as pessoas que, de fato, que estão contra os interesses da maioria do povo brasileiro, daqueles que produzem a riqueza nacional, para poder enxergar bem a situação. Ô, Toninho, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho bastante importante dentro desse conceito. Eu estou vendo um caso aí, nos Estados Unidos, a Amazon parece que vai demitir mais de 10 mil funcionários. Um negócio assim pavoroso. E o que a gente notou de um tempo para cá, nos Estados Unidos está acontecendo faz tempo, mas no Brasil também, depois dessa última reforma trabalhista, aí, né? Que os sindicatos estão perdendo força. E é aquela história. Quando você tem um sindicato enfraquecido, uma corporação que nem a Amazon, que é transnacional e é poderosíssima, ela avança com tudo em cima dos direitos do trabalhador. Como é que você está vendo tudo isso, o enfraquecimento do movimento sindical, tá? Das reivindicações sindicais? Porque a gente fala essas coisas, pessoal. A gente fala de imposto, a gente fala do rentismo, a gente fala de toda essa espoliação que existe, tá? Do enfraquecimento dos sindicatos. As pessoas acham que não tem nada a ver com a vida delas. O que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com a vida de você que está nos ouvindo. Eu queria que você falasse um pouco disso, do interesse que essas grandes corporações têm de enfraquecer o sindicalismo. O que nós vimos de sobremaneira nos últimos anos, né? E nós entendemos que essa situação ela se agravou muito desde o golpe de Estado em 2016, com a derrubada da presidenta Dilma, e logo em seguida, né, nós tivemos a reforma, você citou aí a reforma trabalhista em 2017, né, aprovada durante o governo Temer, e o que nós estamos vendo é que está se impondo na lei, né, e também, não só na lei, mas por uma série de medidas adotadas pelos governos que se seguiram, pelo Congresso Nacional, uma política, é quase como se a gente estivesse numa terra sem lei, né? A lei virou a exclusão de direitos das pessoas, que vão desde da retirada de direitos trabalhistas, como é o caso da reforma. A reforma trabalhista em 2017, ela foi feita sob o argumento de que ao se retirar direitos, a rasgar a consolidação da lei trabalhista, a CLT, né, que datava da década de 40, que foi sendo reformulada ao longo de 7 décadas, que é o retirar, né, praticamente jogar na lata do lixo a maior parte dos artigos da CLT, permitia aí todo tipo de medida de contratação irregular. Hoje nós temos mais da metade da classe trabalhadora brasileira trabalhando sem nenhum direito trabalhista, sem carteira assinada, sem vínculo, né? São milhões de pessoas que foram forçadas a se regularizar enquanto microempreendedores, né, como MEIs, só que, na realidade, é uma fraude isso daí, porque é gente que abre um CNPJ, mas que é obrigada a vender a sua força de trabalho, muitas das vezes em troca quase de um prato de comida, né? Eu trabalho na área da educação, e nós vimos aí chegou a haver casos de prefeituras contratando professores através de licitação pública, onde o professor se oferecia, e quem oferecesse o menor valor para ser contratado, né, quem se oferecesse por trabalhar por um salário mais irrisório, era contratado pela prefeitura como empresa, né, como um microempreendedor. Quer dizer, coisa totalmente uma aberração do ponto de vista trabalhista, jurista. Bom, e essa política, como você assinalou, sem dúvida nenhuma, ela favoreceu as grandes corporações, né? A gente tem destaque nos últimos anos as empresas de aplicativo, mas não são só elas. Você pega grande monopólio no Brasil, pega a Rede Globo, por exemplo, quase a totalidade dos funcionários contratados pela Globo ou são terceirizados ou são microempreendedores, né? Os apresentadores, todo mundo é obrigado a abrir um CNPJ e vender a sua força de trabalho como se fosse uma empresa, né? A gente vê todo aquele pessoal aparecendo bonitinho lá por detrás da câmera, não imagina o quanto
essas pessoas, inclusive, estão sendo exploradas, né, milhares de trabalhadores. Grandes corporações adotaram essa política, né, não por acaso os grandes monopólios da imprensa, como a própria Globo, fizeram campanha a favor da adoção dessas medidas, né? E essa política, inclusive contando com a paralisia de muitos setores sindicais que não lutaram efetivamente contra ela, muita gente apoiou, é bom que se destaque, né? Teve muito sindicalista que, em troca de favores, aí, gente que entrou no meio da política, né, através da carreira sindical, votou a favor dessas alterações legais, votou contra os trabalhadores, uma verdadeira traição, um crime de lesa pátria, né? Bom, e, obviamente, essa política enfraqueceu ainda mais os sindicatos. Os sindicatos no Brasil já têm, na maioria dos casos, uma presença minoritária entre os trabalhadores, o índice de sindicalização é muito pequeno no Brasil, né? Há muitos sindicatos que a gente sabe que tem uma estrutura de tipo cartorial, né? Que não tem uma representatividade efetiva entre os trabalhadores, e nos últimos anos, né, essa política de ataque e a passividade, né, de muitas direções, da maioria da burocracia sindical, foi permitindo, né, foi garantindo aí que essa situação se impusesse. Nós estamos vivendo agora, só para fechar, nós entendemos que nós estamos vivendo um momento em que as contradições, o desenvolvimento da situação está levando a gente para uma nova etapa, né? A própria eleição, a polarização política, ao nosso ver, o apoio, né, dado à candidatura do ex-presidente Lula, independentemente das posições que ele tenha, mas são a expressão, né, de uma parcela significativa da população que quer mudar essa situação, né, principalmente dos setores organizados pelos sindicatos. O Lula teve nas eleições uma votação muito grande na região sudeste entre os trabalhadores, né? Ganhou, por exemplo, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, né? Ganhou em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, demonstrando uma tendência dos setores mais organizados. É preciso, ao nosso ver, que os sindicatos, nesse momento, a CUT, as grandes organizações sindicais, tenham um papel destacado de exigir as mudanças, de cobrar as mudanças, né? Que o povo votou para querendo que essas questões sejam alteradas, né? O povo votou contra esse retrocesso, né, que a gente viu nos últimos anos, por exemplo, né, na questão trabalhista, com a reforma administrativa, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, que praticamente tornou uma tarefa quase impossível hoje para um trabalhador se aposentar, né? É uma tarefa muito difícil, e quando isso acontece, também os salários são profundamente rebaixados. Então, essas questões, ao nosso ver, elas têm que, da mesma maneira que os empresários estão procurando aí, claramente, né, pressionar o Lula em função dos seus interesses, chamado mercado, né, que nada mais é do que os tubarões do sistema financeiro, estão aí com as suas garras afiadas, procurando exigir isso, exigir aquilo, chantagear. Os trabalhadores, é a hora, né, ao nosso ver, é a hora de que haja uma mobilização no sentido de cobrar a fatura, né, no sentido dos seus interesses. Porque quem não chora, não mama. Vai lá. Ô, Toninho, eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma coisa muito importante. A onda rosa, chamada onda rosa, né, que é essa esquerda aí ligada a identitarismo, essas pautas que são copia e cola, né, Ctrl-V, Ctrl-C do Partido Democrata, chegou ao poder no Chile, ao que tudo indica, chegou no poder na Colômbia também, e no Brasil a gente já viu uns ensaios aí, principalmente em alguns estados. Como é que o PCO vê tudo isso? Como é que vocês veem o Boric, o Petro, essas figuras aí que ninguém sabe para onde vem nem para onde vai? No nosso entendimento, né, toda a pressão, toda a campanha do imperialismo que procura apresentar determinados interesses como sendo os interesses gerais do povo, né? É uma campanha muito grande e como o imperialismo não pode vir com um pacote e dizer, olha, nós queremos aqui a política de roubar os recursos de vocês e que não haja, nós vamos controlar a Amazônia e roubar as riquezas minerais que são imensas, que estão aí no território brasileiro e por aí afora. O imperialismo procura, digamos assim, garantir os seus interesses de uma maneira distracionista, digamos assim, né?
E a gente tem visto toda uma tendência de que muita gente que procura até se passar por esquerda, né? Você citou o caso do Boric, no Chile, por exemplo, né? Que se apresentou aí como um candidato representante daquelas manifestações muito grandes contra o governo da direita, que vinha levando uma política de tipo neoliberal, né? Uma política entreguista, uma política de ataques aí, duros ataques à população trabalhadora, mantendo a política de privatizações, etc. e tal. E ele procurou se apresentar, né, uma pessoa que estava ligado aos movimentos que tinham participado dos protestos, mas, né, na realidade, o Boric era um representante da ala direita dessas manifestações, né, de setores muito vinculados ao imperialismo, setores, por exemplo, o Boric fez várias declarações já antes da posse e depois, defendendo posições muito caras ao imperialismo, como é o caso, por exemplo, do embargo à Venezuela, né, os ataques aí à soberania dos países latino-americanos, né? E esses governos eles vêm procurando disfarçar o seu conservadorismo, as suas posições reacionárias, em cima de supostas posições progressistas no terreno dos costumes, né? A gente vê agora mesmo, isso acontece até nos Estados Unidos, né? Onde o Biden acabou de enfrentar eleições, onde ficou claro o repúdio, né, majoritário da população, por exemplo, na eleição para a Câmara dos Deputados. O Partido Republicano, sob a liderança do Trump, saiu vitorioso, né? Isso porque o que fez o governo Biden, né, que era apresentado por muitos como um governo progressista, ele teve apoio até de setores da esquerda. É um governo que levou aí a fome, a miséria para muitos setores, para muitos setores no mundo todo, né? Oprimido pela política imperialista dos Estados Unidos, pelas suas guerras, pelos seus ataques, mas até mesmo para o povo norte-americano, né? Porque enquanto o governo faz discurso a favor da mulher, supostamente a favor do negro, as condições de vida da classe trabalhadora, da classe operária norte-americana, não pararam de cair, né? Os Estados Unidos enfrentam a maior inflação das últimas 4 décadas, né? A política de guerra do Biden, de ataque à Rússia, né, de ataque a outros povos, fez com que o país investisse bilhões e bilhões, né, no reforçamento ainda da indústria, garantindo lucros para a indústria armamentista, né, para a indústria petrolífera, para os bancos. E, enquanto isso, a população não teve nenhuma melhoria efetiva. Quer dizer, é aquela política de falar, né, de se apresentar aí. A gente viu também no Chile, né, essa política, a manutenção dessa política de tipo neoliberal, né, enquanto o pessoal faz discurso identitário, supostamente a favor das mulheres, dos homossexuais, dos negros, mas no plano concreto, no plano material, né, o que a gente tem é uma política de ataque às condições de vida da população em favor, né, daqueles grupos poderosos, né? É sempre roubar, né, Antônio? Exatamente. A coisa sempre se resolve na boca do caixa, né? Exatamente. Um exemplo muito claro dessa situação, que envolve o nosso país, mas outros países da comunidade latino-americana, é o caso da Amazônia, né? Nós estamos vendo aí, agora nesse momento está acontecendo aí a COP27, e a gente vê que o pessoal está com os olhos assim, com uma cobiça, né? Os países que não protegeram em nada, né, os seus recursos naturais, devastaram tudo que eles podiam, né? Que continuam devastando, inclusive nos países que estão sobre a tutela, né? A gente pega aqui mesmo na América Latina, a Guiana e outros países que estão sobre a tutela dessas potências imperialistas, a devastação ambiental, né, para garantir, por exemplo, a prospecção de petróleo, né, a exploração de outras riquezas minerais, é um nível de devastação sem tamanho, né? E o pessoal agora quer dar conselhos, quer dizer como o Brasil tem que cuidar da Amazônia, né? Como o Brasil tem que... que é um problema que deve dizer respeito única e exclusivamente ao povo brasileiro, né? Nós estamos totalmente contrário. Parte dessa política da esquerda cor-de-rosa, como você citou aí, é a política, por exemplo, de internacionalização da Amazônia, né? Essa é uma política
antinacional, né? É uma política entreguista, assim, ao extremo, né? É uma política de setores que não colocam, eu já não diria que não é que não colocam em primeiro plano, né? Não colocam em plano nenhum a defesa dos interesses nacionais, que nessa questão correspondem à defesa dos interesses do povo trabalhador brasileiro, né? Porque você entregar, né? Por exemplo, a Amazônia aqui representa uma imensa vastidão de território nacional. Você entregar isso para o controle internacional é abrir mão, né, da soberania nacional, né, e acreditar que esses abutres, né, que já devastaram tudo. Nós estamos vendo aqui, na Europa, agora, recentemente, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, falou que a estimativa é que tenham morrido esse ano mais de 15 mil pessoas, né? Na verdade, os números, a cada semana eles falaram em 15 mil, depois falaram em 25 mil pessoas mortas aí por causa dos problemas ambientais. Porque eles não estão conseguindo controlar o incêndio nas florestas, né, europeias, como aconteceu nos Estados Unidos. Agora eles querem vir para cá ditar regras para o Brasil, né? Evidentemente que isso não tem nada a ver com defesa da Amazônia, do meio ambiente, né? Os interesses são claramente econômicos, mas eles colocam aí no meio do caminho, né, para tentar enganar a população brasileira, como eles fazem em outros países, elementos aí que têm um discurso, palavras, né, procuram se apresentar até como esquerdistas, né, que têm alguma trajetória com alguma relação com a população para se passarem. Mas a gente vê isso com muita preocupação, né, e nesse momento é preciso, né, inclusive para além das diferenças de caráter ideológico que a gente possa ter, né, unir, né, aqueles que defendem a soberania nacional, os interesses do povo brasileiro, contra esse tipo de medida, né, que vão no sentido assim de cometer um verdadeiro crime, né, contra o povo brasileiro, que é, por exemplo, admitir, né, que esses verdadeiros abutres, né, coloquem aí as garras deles sobre um controle sobre essa região de enorme riqueza e que é do povo brasileiro, né? Não tem que ser colocado sobre o controle de ninguém, né, que não seja o nosso próprio povo. Ô, Toninho, só um minutinho, só dar um recado pessoal. Gente, questão da Polônia, vai sair um vídeo à parte depois aqui do Arte da Guerra, já saiu de tarde, vai sair um outro com atualização. Eu não vou trazer o assunto para cá, senão a gente mistura as coisas da live e acaba ficando, não fica nenhuma coisa nem outra. Toninho, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Essa semana, o presidente Lula disse o seguinte, né? Ele deu uma acelerada aí na questão de furar o teto de gastos. Muito bem. E a gente viu que a banca chiou e chiou feio. Chiou feio. Então, o pessoal botou a boca no trombone. Você vê a possibilidade, tá, de turbulência no governo Lula em virtude dessa questão aí dele não entregar o que a banca quer? Se ele ir para esse lado. Como é que você enxerga isso? Nós temos uma avaliação que, no fundamental, é bastante diferente da análise que é feita por muitos setores da esquerda, né? Inclusive aí que apoiaram a candidatura do presidente Lula, e de que nós estamos numa situação muito diferente de 2003, né, ou do final de 2002, quando Lula se preparava para tomar posse pela primeira vez, e que esse terceiro mandato do Lula, tende a se dar numa situação muito diferente. E a evolução da situação, como sempre ocorre, não depende da vontade dos indivíduos, né? Ela tem a ver com aspectos concretos da própria realidade, né? É como se você, né, pegar aí um carro ou uma embarcação, né, e quiser fazer com que ela desenvolva uma determinada velocidade, né, mas ela não tem condições técnicas para tanto, você não tem o combustível adequado, não vai adiantar, ainda que a vontade... Exatamente, pode faltar, né? Então, nesse momento aqui, né, a situação
de conjunto, no nosso país, bem como no exterior, né, aponta para uma situação de crise bem mais profunda do que em 2003, né, em que essa situação ela empurra as coisas para um acirramento das contradições e para uma disputa, né? Nós estamos num momento, a questão, por exemplo, do teto de gastos, né, destacada aí por vários companheiros aí no próprio chat aqui do nosso canal. Ela é uma questão que nós estamos vendo o seguinte, numa situação em que aumentou gigantescamente a fome, né? Em que a falta de investimento está levando a situação na saúde no Brasil uma situação insustentável. Não foi só a questão da pandemia, nós estamos com a situação em que a gente precisaria ter pesados investimentos para recuperar, né, toda a estrutura de saúde pública no país, e nós temos uma situação no sentido oposto. A mesma coisa a gente poderia dizer da educação, né, a falta de investimentos em moradia, né, que praticamente o atual governo, por exemplo, ele anulou esse ano, praticamente chegou perto de zero o orçamento para a construção de novas moradias, por exemplo. Bom, essas contradições, essas demandas que estão reprimidas, né, empurram, por um lado, né, a fome que domina e atinge dezenas de milhões de brasileiros, cria uma pressão no sentido do atendimento desses reclamos assim tão elementares. Bom, e por outro lado, né, você tem aí o imperialismo numa tendência também de crise, né, em que o capital não garante a sua margem de lucro, não se reproduz da maneira como acontecia no passado, e se torna cada vez mais dependente do Estado, dos gastos públicos, né? Essa política, por exemplo, não é uma realidade apenas nacional, né? Quando a gente vê, por exemplo, a indústria armamentista norte-americana, né, que é poderosíssima, exigir guerra, 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 né? Vamos dar mais dinheiro para a Ucrânia atacar a Rússia, porque isso significa lucros, é um negócio, né? Bom, no Brasil você tem aí a extrema dependência, né? O negócio mais lucrativo no país, como em todo mundo, são os bancos. E os bancos são parasitas do Estado Nacional, né? Sugam aí mais de 50% do orçamento público, assim como são parasitas, né, quase todos os negócios lucrativos do nosso país dependem e muito, né, da iniciativa pública, né, da iniciativa estatal, né? Bom, e nessas condições aí a gente tende ao enfrentamento, digamos assim, num outro nível, né? Os setores que deram golpe, derrubaram a presidenta Dilma, que articularam aí através de um conjunto de manobras do controle do judiciário a prisão do Lula, né, em 2018, né, o seu afastamento aí por 580 dias da vida pública, o que permitiu, inclusive, a eleição do Bolsonaro em 2018, esses setores eles precisam continuar, seja com Lula, seja com Bolsonaro, né, continuar comandando o Estado Nacional. E isso que nós vimos aí na semana passada, porque muita gente, quando o pessoal fala mercado, né, parece um ser do outro mundo, né, parece uma coisa... Bom, mercado, quem é o mercado, né? O mercado tem nome, né? Tem CNPJ, tem CPF, são os banqueiros, né? São os especuladores, né? São, por exemplo, os grandes acionistas da Petrobras, né? Que estão levando embora a riqueza do nosso petróleo, né? Às custas do sofrimento do povo brasileiro, né? Do povo brasileiro pagando um botijão de gás aí a mais de R$100, né, todo dia, para garantir o lucro, né, de sanguessugas de abutres que estão lá só olhando todo dia a cotação, né, das ações da Petrobras na bolsa de Wall Street, na bolsa de Londres, né, mas que não essa riqueza está sendo entregue de graça. Bom, e esses setores eles não estão dispostos a fazer concessões, né, eles não estão dispostos. Há uma crise também no mundo que, digamos assim, torna os apetites desses setores mais vorazes, digamos assim, né? Por isso eles vão à guerra, eles vão aos golpes de estados que a gente viu seguidas vezes nos últimos anos, né? E apesar de que a gente sabe que o Lula e muitos setores do PT têm uma política profundamente conciliadora, né? Buscam um entendimento, essa situação
de crise, né, empurra para um enfrentamento, né, empurra a situação para um atrito, né, e, ao nosso ver, essa tendência ela é marcante, né? Nós achamos também que a eleição ela radicalizou essa situação. O Lula teve um apoio, logicamente, muito expressivo, né, desses setores que clamam pelo atendimento das suas reivindicações, né? E eu diria até que aqueles que não votaram no Lula, uma boa parcela, muito grande, né, de milhões de brasileiros, que não foi pouca gente, né, foram milhões de brasileiros, dezenas de milhões que não votaram no Lula, também eles querem ver atendido aí os seus interesses, né, contra essa voracidade dos bancos. Então, nós entendemos que essa situação vai colocar aí uma situação de crise, né? Não vai ser o namoro já durou poucos dias, né? Muita gente falava, inclusive logo após a eleição do Lula, falou: nossa, olha só como a Globo, né? Como os tucanos aí liberais, eles estão aí num namoro com o Lula, aí estão andando de mãos dadas, né? Estão saindo juntos aí para ir ao cinema. Parece até que eles não já começou, né? Mal o Lula deu meia dúzia de declarações importantes, né? Dizendo da importância do atendimento de determinadas reivindicações elementares, né? Que não pode deixar o povo morrer de fome, né? De que não vai privatizar o Banco do Brasil, né? De que está contra o esquartejamento aí da Petrobras, né? Política que vinha sendo adotada para detonar com a empresa e garantir aí o acesso dos tubarões. Foi meia dúzia de medidas mais concretas, né, que já começou toda uma operação, a bolsa caindo, o dólar subindo, né, e nós achamos que essa situação ela vai estar presente no próximo período, né. Eles vão tentar, obviamente, também fazer manobras por dentro, né. A chapa eleita pelo Lula, a composição, tem muito abutre, né, junto aí ao próprio Lula, né, muitos setores aí que, na realidade, defendem uma política oposta, até mesmo aquela que o Lula preconiza, né, estão presentes aí na coligação, na aliança, na frente feita pelo Lula, mas, né, você tem aí uma tendência muito grande, né, de uma oposição a isso daí. Por isso mesmo, a importância de mobilizar aí forças poderosas, né, como os sindicatos, a CUT, precisam sair dessa paralisia que eles se colocaram nos últimos anos, né, uma certa letargia, né, e se colocar em sintonia, né, com a tendência de luta que existe, que está presente na população, né, num certo sentido, a votação do Bolsonaro em 2018, né, uma parcela da votação ainda hoje do Bolsonaro, e a votação que o Lula teve são votações de gente que quer mudança, né, que quer o fim dessa política de entrega nacional, que quer o fim dessa política de espoliação do povo para garantir o lucro de meia dúzia de funcionários. Quer dizer, e a pressão sobre o Lula tende a ser maior, num certo sentido, né, pelos setores organizados que estão por detrás dele, do que a pressão que existiu também, né, sobre o governo Bolsonaro. Nós achamos, inclusive, que o Bolsonaro, nesse sentido, ele também foi muito pressionado, né, a não entregar tanto como gostariam que ele entregasse, né? E por isso, inclusive, houve um certo atrito aí, setores da burguesia procuraram construir uma outra alternativa que não fosse o Bolsonaro e não fosse o Lula, né? Mas não conseguiram, porque não tem apoio popular, né? Porque a maioria do povo, por um lado, apoia o Lula, né? E um setor muito amplo também apoiou o Bolsonaro e apoia o Bolsonaro porque não quer essa política, né? Porque não quer a política neoliberal, não quer a política representada por esses setores que agora tentam, uma parcela deles aí também, até tomar conta do governo Lula. Mas não vai ser fácil. Ô, Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu mandar um abraço para o Rogério Itablian. Rogério, um grande abraço para você aí, tá, meu camarada? É nóis aí. Fica com Deus. Antônio, você vê condições objetivas do Lula enfrentar os mesmos, o Brasil, né? Porque, olha, gente, eu falo sempre o seguinte. Para mim, se tem um governo hoje que é Dilma, amanhã Michel Temer, depois Bolsonaro, depois Lula.
A minha visão é o seguinte, é Brasil. Governos trocam, o país fica. E a gente precisa começar a pensar no país. Eu sempre falo isso, a gente tem que ter responsabilidade para encarar os interesses nacionais e lutar por eles. Agora, eu quero saber o seguinte, na tua visão, pelo que você delineou, pelas pressões de um lado e de outro, o Lula pode encontrar um cenário parecido com aquele que a Dilma enfrentou no segundo mandato e a gente ter toda aquela agitação social? Como é que você enxerga tudo isso? Porque é preocupante, né? Com certeza. O que contém, digamos assim, a fúria dos adversários, né, imperialistas e pró-imperialistas que se opõem ao governo Lula, nesse momento aí a situação de polarização política no país, né? Muita gente, inclusive, muitos setores procuram se passar aí por aliados do Lula para procurar influenciar o governo, mas porque há um medo, né, de que a divisão do país, né, e na medida em que haja um posicionamento do Lula, vamos dizer assim, mais à esquerda, mais no sentido do atendimento, né, das reivindicações de interesse nacional, das reivindicações de interesse popular, isso possa... O Lula tem, obviamente, não só ele tem uma liderança mais profunda do que, né, outros elementos, aí, como é o caso da própria Dilma, né, como foi o caso aí do candidato apoiado pelo Lula em 2018, o Haddad, e esses setores, obviamente, têm medo que não é tão simples, isso por um lado. Por outro lado, a experiência do golpe, né, de 2016, ela clarificou para muita gente, né, o significado desses ataques. Né? Eu acho que é evidente que uma parcela mais ampla da população, mesmo que com diferenças com Lula, né, mesmo com diferença com outros setores, vão ter claro que o problema não é um problema... Por exemplo, a Dilma foi derrubada aí, por exemplo, a pretexto toda uma campanha em torno do problema da corrupção, né? E a gente viu no país que aqueles que combatiam supostamente uma corrupção, que não conseguiram provar nada em relação a Dilma, que ela tivesse roubado nem um grampo do Palácio do Planalto, né? Bom, um dos pretextos, dos graves pretextos que foram usados para o afastamento da Dilma, era o problema do estouro do teto com outro nome, né, com as tais pedaladas, mas era o fato de que a Dilma gastava mais, né? Lógico, aí procuraram apresentar supostas irregularidades. Bom, hoje o governo Bolsonaro foi obrigado a gastar 7, 8 vezes mais do que a Dilma fez, estourar o teto, e isso teve até que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Quer dizer, tamanho é o avanço da crise. Então, obviamente que para muita gente vai ficando claro que o problema não é esse, né? Eu vou usar um exemplo, se você me permite, um exemplo internacional, que tem a ver com futebol, né? Começou uma campanha internacional contra a Copa no Catar, né? E a campanha, que tem denúncias vindas aí, partiram lá da Alemanha, tem como pretexto que o Catar é machista, homofóbico, não respeita o direito dos homossexuais, que teve gente morta nas obras da Copa do Mundo no Catar. Bom, aí a gente olha, se a gente for ingênuo, a gente vai acreditar o seguinte: nossa, que bacana esses alemães, que preocupação que eles têm com os seres humanos. São tão legais, né? São tão sensíveis. Povo, né, que moeu a Europa 2 vezes. Exatamente. Eles não só moeram a Europa, como eles nunca denunciaram nada, por exemplo, do machismo, da homofobia da Arábia Saudita, por exemplo, né? Onde a mulher não pode nem dirigir um automóvel. Na Arábia Saudita, a mulher não pode nem dirigir um automóvel, né? Ninguém fala que lá é uma ditadura, né? Que o país é nada. Agora, né? Nós vamos ver, vamos ver aí pela frente quais são os motivos, né? A gente viu essa experiência também no Brasil, né? Que procuraram atacar a Copa no Mundo aqui, dizendo que nós tínhamos os estádios mais caros do mundo, que não sei o quê, quando era uma operação para desmoralizar a Copa no Brasil, né? Era uma operação para desmoralizar até o próprio futebol brasileiro, coisas que, efetivamente, como a Copa mostrou, eles conseguiram em alguma medida naquele momento.
Então a gente não tem que confundir as coisas, né? Quer dizer, a tentativa de apresentar, né? Com certeza eles vão procurar fazer novos ataques, vão usar motivos aí, né? Ontem tinha um editorial na Folha atacando a mulher, a esposa do Lula, né? Eles vão lá, entrevistam, eles procuram promover quando interessam em determinado sentido, e na hora que interessa, o cara vai achar pelo em ovo, né? O cara arruma motivo para fazer qualquer coisa. Agora, ninguém fala, né? Ninguém apresenta o ataque pelos reais motivos, né? Os ataques nesse momento à esposa do Lula são porque o cara quer atacar o Lula, é o mercado, né? Que não pode chegar e falar assim, ó, nós queremos atacar esse governo, porque vamos deixar claro, nós queremos que seja mantido o teto de gastos, porque senão vai sobrar menos dinheiro para os bancos, né? Se ficar gastando dinheiro com saúde, né, vai faltar dinheiro para garantir aí a boa vida dos banqueiros. Se ficar pensando aí em gasto com educação, né, não dá, não pode ficar pensando nisso aí, não pode querer aumentar o salário mínimo. Veja que a proposta que foi apresentada pelo governo Lula de aumento do salário mínimo é uma proposta ridícula, né, miserável, né, a proposta defendida por certos setores aí, propuseram elevar 1,4% do salário mínimo. Mas eles não querem nem isso. É uma situação tão... Nós estamos numa situação de crise tão profunda e o apetite é tão voraz, né, dos banqueiros, de toda essa corja que comanda, de fato, que são os donos do país. Né? Como você falou, entra presidente, troca presidente, mas na realidade que o controle econômico do país, né, o controle dos órgãos, os verdadeiros órgãos de decisão, continuam nas mãos dessa tralha, né, desses setores aí que não tem nada a ver com os interesses nacionais, né? E nesse sentido, os ataques vão ser, inclusive vamos ter que fazer um esforço de limpar o terreno, né? Nós vamos ver ataques mais sórdidos, provavelmente, do que aqueles que nós tivemos contra a Dilma. Bom, e a gente viu isso até contra o próprio Bolsonaro, né? Num certo sentido, na medida em que o Bolsonaro desagradou determinados interesses, né, determinados planos de setores ligados aí ao grande capital, ele também acabou, né? A gente viu isso, por exemplo, na questão dos direitos democráticos, né? Nós passamos por um processo aí em que o STF, o país foi alvo aí, né, de uma política de cassação de direitos, né, de censura, né, como a gente nunca viu provavelmente na história do país, e isso continua acontecendo, né, afetando inclusive setores da direita, né, e nós até tivemos sempre uma postura independente, não é porque a gente divergisse do Bolsonaro, dos bolsonaristas, que nós nunca se colocamos, por exemplo, favoráveis à cassação dessas liberdades democráticas, porque isso, né, nós sabemos que no futuro foi usado contra o Bolsonaro, né, continua sendo nesse momento, de certa maneira, contra os bolsonaristas, né, quando, por exemplo, se restringe a liberdade de manifestação, né, mas nós não consideramos essas mesmas armas vão ser usadas contra o Lula e contra a esquerda, né, na medida que esses setores do grande capital se sintam afetados aí nos seus interesses. Sabe o que acontece? O problema que a gente observa é que a turma não entende o que é o jogo, né? O pessoal não entende que é um jogo, na verdade, que eles não estão preocupados com esquerda ou com direita, eles estão preocupados com os interesses da banca. Eu vejo aí, você colocou bem, já começaram os ataques à família do Lula. O que se quer é um presidente fraco, gente. Tanto faz se é Bolsonaro ou se é Lula. Eles vão bater do mesmo jeito, dizendo que estão procurando interesse público. Não estão. Na verdade, o que o pessoal quer é um presidente fraco, que mantém aí teto de gastos, né? A dívida sem ser auditada, privatizações, é isso que se quer, pessoal. No fim das contas, é isso que se quer. No fim das contas, vocês têm que enfiar uma coisa na cabeça, vocês que estão nos assistindo aqui. O alvo é o teu bolso, camarada. O alvo é o teu bolso. Tanto faz quem vão colocar lá. Eles vão dar um jeito de amarrar a mão desse cara para a turma poder roubar você. Essa que é a verdade. Porque enquanto estão pagando o banqueiro, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança pública, você não tem nada. Essa é uma grande realidade, o pessoal não consegue enxergar isso. Enquanto a turma fica nessa briga boba de esquerda e de direita, se pegando nas ruas aí,
A grande roubalheira está sendo feita. Essa aqui é a verdade. Esse grande capital, esse capital transnacional, essas empresas como a Vanguard, a BlackRock, eles não estão nem aí de quem é o presidente. Eles vão dar um jeito de manipular através de outras formas. É muito triste isso, Toninho. Esse cenário internacional que a gente não consegue falar para o povo, né? Porque cada semana, você já notou, se cria uma ilusão nova. Cada semana é aquele cavalo que ele vai andando, vai puxando a carroça e bota uma cenoura lá na frente. Cada semana se cria uma ilusão nova. É impressionante como o pessoal cai nas novas ilusões. E as coisas nunca vão mudando. As coisas importantes da nossa vida, que é o gerenciamento de um orçamento com base nos interesses da sociedade, isso nunca é visto. É muito triste tudo isso. Uma coisa muito triste que a gente vê. De acordo. Eu até aproveitando a deixa do Rafael Melo aí, né, no chat aqui do canal, né, e concordando com você, os banqueiros, eles não gostam e nem desgostam de ninguém. Né? Eles mostraram que eles são... A gente viu, inclusive, eles gostam de dinheiro. Eles adoram, eles amam, né? Eles são apaixonados, né? Amam de paixão o dinheiro, e é muito dinheiro. Né? Nesse sentido, né? Primeiro, ao nosso ver, não houve, nem chegou a haver uma verdadeira... A gente falou aí desse namoro, né? Aparente namoro, era uma encenação, né? Porque o grande capital, né, todos os setores, a imprensa, a grande imprensa capitalista, procuraram, né, já desde antes, né, desde o começo da campanha eleitoral, a gente, ao nosso ver, a própria composição, né, da chapa do Lula, que colocou aí como seu vice o Alckmin, né? É bom lembrar, em 2018, o Alckmin era o candidato por excelência do imperialismo. Né? Ele era a figura, né, que os banqueiros, que o imperialismo gostariam de ver no governo brasileiro, né, para levar adiante um governo antinacional, neoliberal, né, e tudo que isso representasse, né, a entrega da economia nacional, etc. E tal. E, dessa maneira, obviamente que a burguesia, como diz o nome do canal aqui, faz parte da arte da guerra da burguesia contra os trabalhadores, não atuaram em uma única direção. Né? Não coloca todas as suas fichas numa única jogada, porque ela sabe o seguinte: se a gente perder de um jeito, nós não vamos sair do jogo. Né? Não é porque, por exemplo, a burguesia, em 2018, né, ao nosso ver, né, tinha como seu principal representante nas eleições justamente a candidatura do Alckmin, o PSDB, que já há muitos anos, né, várias décadas, é o principal partido representante dos interesses antinacionais, neoliberais em nosso país. Mas, né, não tem cão, caça com gato. Né? Não sendo possível, depois de ter comandado o golpe de Estado, de ter derrubado a Dilma, ter afastado o Lula de maneira antidemocrática, ilegal, criminosa, né, de participar do processo eleitoral. Ou não sendo possível ganhar as eleições com a sua própria candidatura, né, o Bolsonaro não era o candidato do sonho desses setores, do grande capital, mas eles também procuraram controlar o Bolsonaro, procuraram participar do governo Bolsonaro, influenciar, né, não por acaso, né, esses setores que têm uma maioria no Congresso Nacional, no Judiciário, né, procuraram estabelecer uma política de controle, né, de bloqueio aí do Bolsonaro, né, usando aí os mais variados pretextos, né, a pauta de costumes do governo Bolsonaro, criticando a pauta de costumes, os destemperos, o descontrole do Bolsonaro em uma série de questões. Eles exploraram de tudo. Né? Exploraram, em determinado momento, procuraram ter uma política de conciliação, por exemplo. Agora a gente viu na campanha eleitoral o pessoal denunciar que o Bolsonaro teria comprado aí
51 imóveis com dinheiro, a família Bolsonaro. Eles não sabiam disso antes? Lógico que eles sabiam, né? Sabiam disso aí, provavelmente sabiam lá muito antes do Bolsonaro ser candidato. São dessas... A burguesia guarda essas armas, essas e muitas outras, algumas que talvez a gente só um dia vá conhecer, né? Para usar na mesa de negociação, né? O Bolsonaro, eles procuraram estabelecer um acordo com o governo Bolsonaro em questões fundamentais, por exemplo, né, o Bolsonaro que se apresentava como um governo, por ele ser um ex-militar, alguém que iria defender a soberania nacional, a gente não viu isso aí acontecer, né? A gente viu que foi um governo de lesa pátria, foi um governo, por exemplo, manteve a continuidade da política de entrega do petróleo nacional, né, uma das riquezas mais importantes do país, que é um mar, né, é um tesouro tremendo, né, que o país tem em suas mãos, que poderia garantir uma espécie de passaporte para o futuro, né, para garantir o desenvolvimento nacional, e que, ao invés disso, né, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando também pelo governo Lula, né, no governo se acentuando no governo Bolsonaro, se adotou uma política de entrega, né, da Petrobras, das reservas petrolíferas nacionais, e a ponto da gente chegar e a pagar R$7 num litro de... Até mais, né? Em algumas regiões do país, chegou a passar de R$10 o preço de um litro de combustível, né? Absurdamente, para toda a população, para os caminhoneiros, para todo mundo, para garantir o lucro, né? Eu lembro que na campanha de 2014, o Aécio tinha toda uma... falando do perigo que a Petrobras estava dando prejuízo. Bom, e eu ouvi diversas vezes esses argumentos. Sempre que eu ouço, eu pergunto o seguinte para a pessoa que levanta esse problema: mas você é acionista da Petrobras? Se a Petrobras der lucro, você ganha alguma coisa com isso? Eu, por exemplo, não tenho nenhum... Por exemplo, se a gasolina custar R$2, R$3, para mim faz diferença, porque eu tenho carro, né? Se eu não ando de carro, eu preciso andar de ônibus, preciso pagar a passagem. Agora, se a Petrobras dá lucro ou não, eu não ganho nada com isso, nunca ganhei, né? Quer dizer, o povo brasileiro, a imensa 99,9% ou mais da população, não ganha absolutamente nada, né? Se a Petrobras em algum momento deu prejuízo, o que a gente perdeu com isso? Nada. Ah, mas o dinheiro da Petrobras, o dinheiro do lucro da Petrobras, se ele for, né, se a sangria, como o pessoal falava, né, vai vir para o povo brasileiro? Não, nunca veio, né? Em poucos vai momentos... tudo para a ADR nos Estados Unidos. Exatamente. Em alguns momentos, né, os recursos da Petrobras foram usados para fomentar uma política de desenvolvimento nacional, né? Porque num país capitalista atrasado como o nosso, né, carente de recursos, de grandes empresas, a existência de uma empresa nacional poderosa, como é o caso da Petrobras, se usado para fomentar o desenvolvimento, a gente sabe que é uma coisa importante, né? A gente sabe que a Petrobras é capaz de atingir aí, através só do seu funcionamento, diversos setores, né? De encomendar, por exemplo, embarcações, né, para serem produzidas nos estaleiros nacionais, de construir refinarias, né, e aprofundar e garantir empregos de melhor qualidade, inclusive. Quer dizer, são medidas a um alcance, né, em várias áreas que podem ser afetadas. Agora, isso não quer dizer, né, que essa política necessariamente, inclusive, precise dar lucro, né, da maneira como os capitalistas gostam de ver, que né, a gente sangrar, tirar o nosso sangue, né, fazer a gente pagar a gasolina, uma das mais caras do mundo. Bom, o governo se viu tão pressionado por isso que teve que reduzir, né, estreitar um pouco, conter, pelo menos no período eleitoral, né, diminuir, né? Não podemos dizer que a sangria parou, mas ela teve que ser contida momentaneamente numa jogada de tipo eleitoral, né? Inclusive aí com subsídio aí aos caminhoneiros, aos motoristas de aplicativos, etc. e tal. Então, é óbvio, né, que essa política ela precisa ser enfrentada, né, com uma política... Eu queria chamar a atenção que eu acho que esses aspectos práticos, concretos, precisa unir, eu estou de acordo com você, que precisa unir as pessoas ao povo brasileiro, olhar além das aparências, né? Quer dizer, que o problema
a gente tem que se unir em torno de uma pauta de defesa de reivindicações fundamentais como essa, né, como é a questão do controle do país sobre o petróleo nacional. Ao nosso ver, a gente deveria ter uma política de nacionalização do petróleo, né, de reestatização da Petrobras, né, porque não é possível, né, quer dizer, não vai dar para, num primeiro momento, né, você vai pressionar e vai tensionar os especuladores e tentar forçar com que eles façam determinadas concessões. Mas especulador é especulador, ele quer saber do interesse dele, né? E a gente não pode, um país que tem as reservas gigantescas de petróleo que nós temos, né? Abrir mão dessa riqueza, né? Abrir mão desse patrimônio natural, né? Que alguns acreditam que é dádiva de Deus, né? Nós achamos que é uma dádiva da natureza, mas que é do povo brasileiro. A gente abrir mão disso daí porque tem cara lá que tem um papel, né? Que diz que ele é dono das ações da Petrobras. Que se dane ele, né? Que nós queremos defender o interesse do povo brasileiro, da população que está passando fome, né? Da população que poderia ter esses recursos do petróleo para gerar investimentos em saúde, na educação, na construção de moradias populares, né? Quer dizer, gerar progresso para o país, né? Então, nós temos que olhar os interesses, né, cada vez mais, né? E, independentemente da gente gostar ou não do governo, obviamente que a burguesia procurou infiltrar muita gente em todas as áreas, né, do próprio governo Lula, como fez também no governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro não era um governo de bolsonaristas exclusivamente, né? Era um governo que estava cheio aí de representantes de setores que defendem os interesses desses abutres. Porque o que a gente não consegue explicar, às vezes é difícil explicar, Toninho, é que quando o Getúlio cria a Petrobras lá em 53, a ideia era ser uma indutora do desenvolvimento. O presidente Geisel tinha essa visão. Geisel modernizou muito a Petrobras, ele avançou muito com ela, mas a visão sempre foi ser indutora de desenvolvimento. Então, o que eu chamo de indução de desenvolvimento? Você oferecer um combustível razoável, num preço acessível aí para quem precisa do carro para trabalhar, o caminhoneiro, o motorista que faz entregas, etc. Tá? A construção de navios aqui no Brasil, o pessoal fala, mas a construção aqui é mais caro, meu filho. Você tem que olhar uma coisa, é mais caro. Só que um dia ela vai acabar se tornando barato. Só que é caro se você detém tecnologia, a expertise, você segura as receitas, você gera emprego. As pessoas não entendem isso. Eu falo sempre isso. Eu sou um ferrenho defensor, Toninho, da indústria de defesa nacional. Eu bato muito nessa tecla. Mas bato muito mesmo. Agora, eu penso da seguinte forma, quando a gente fala em indústria de defesa nacional, o pessoal fala, mas o míssil no exterior sai mais barato. Sim, sai mais barato. E se ele resolver não te entregar? Fala, não vou vender para você. Como acontece? É o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê. Então, é necessário, vocês têm que olhar o seguinte, o nacional, por problemas que tenha, ele gera emprego, segura o emprego aqui, segura as receitas aqui, segura o emprego aqui, gera a tecnologia. Nós precisamos ter essa visão. O brasileiro ele tem a visão de aquilo que é barato é melhor. Não é, não necessariamente. No setor de expertise, no setor de tecnologia, você precisa investir para ter um retorno social. A gente precisa pensar muito nesse retorno social, que é uma coisa que não se vê. É o que você colocou bem. Eu vejo o pessoal falando, a Petrobras está dando prejuízo. Como se ele tivesse milhões em ações na bolsa, estivesse perdendo um dinheiro desgraçado. E não está, gente. A finalidade dessas estatais é, mesmo que elas deem prejuízo, elas conseguirem alavancar avanços sociais do país, conseguirem trazer um progresso material para o Brasil. O problema todo, por que existe uma pressão tão grande, tá, do exterior sobre a nossa Petrobras, que o lucro é remetido para lá? Isso é um problema velho que vem desde a época do João Goulart, remessa de lucros para o exterior. Então, é difícil, gente. Quando nós falamos dessas coisas, o pessoal vem falar, mas isso é papo de comunista. Não é não, gente. Isso é um papo de quem quer segurar o dinheiro no Brasil. Porque não sobra dinheiro aqui para investir Quando você for você pegar uma fila do SUS, você vai lembrar disso. Você vai falar, pô, não tem dinheiro aqui, exatamente por causa do problema do dinheiro que nós estamos mandando lá para fora, através de uma dívida que não é auditada, através de ações da Petrobras e de outras empresas aí. O mecanismo
de exploração do grande capital internacional é um sanguessuga gigante. Eles estão ali sugando nações. É um negócio muito triste e é difícil conscientizar as pessoas. É um mecanismo, Antônio, tão perverso que as pessoas são carrascos de si mesmo. É muito triste tudo isso. Essa superação da defesa dos interesses nacionais, inclusive em oposição, né, aos interesses de não se trata nem de defesa dos interesses de outras nações. Se trata de que é o interesse de grandes monopólios, né, que contrastam. Que, por exemplo, quando você tem aí o lucro da Petrobras, que, como você destacou, vai parar aí nos cofres, nas contas bancárias dos especuladores de Nova York, de Londres, não é o povo norte-americano que está ganhando nada com isso. Né? Na realidade, não. São meia dúzia de parasitas, né? Os tubarões. Né? Tubarões. E só seria possível superar isso daí através de um processo, né? De características revolucionárias de integração, né? E de amizade, de colaboração entre os povos. Né? Então, você tem, por exemplo, nós falamos da questão da Amazônia, por exemplo. Né? Eu vi que o Maduro colocou a questão de criar um fórum regional, né, com os países da região amazônica, de defesa, de discussão dos interesses. Buscar uma integração, né, com países que têm interesse em comum, né, com os quais a gente possa se opor, né, aos interesses poderosíssimos. Né? Agora vamos ter nós achamos, inclusive, por exemplo, que essa questão da Amazônia vai se colocar de maneira muito incisiva no próximo período. Né? E, infelizmente, nós já estamos vendo, e a gente tende a ver de maneira ainda mais contundente, que setores da esquerda vão se colocar claramente a favor de uma política pró-imperialista na questão amazônica, né? Sob o disfarce de que há um interesse comum. Esse interesse comum é como se a gente conseguisse achar um interesse comum entre a raposa e a galinha, né? E o pessoal do galinheiro. Né? A raposa chegar e falar, não, vamos administrar melhor aqui, vamos organizar melhor a entrada do galinheiro. Né? Para que esse negócio de deixar o galinheiro fechado dessa maneira? Né? Vamos socializar aqui. Quer dizer, há um setor da esquerda, inclusive, que tem a ilusão, né, de que potências imperialistas importantes, no caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, estariam dispostos a fazer essa política por um interesse coletivo, mundial, como a gente vê agora na conferência, na COP27. Né? Mas esses abutres aí, eles fazem essa encenação, né, mas eles estão de olho nas nossas riquezas, né? Tudo isso, todo esse discurso de preservação ambiental, como a gente vê em outras áreas, tem a ver com esse problema que está colocado aí na tela, aí, que é o... Né? Teto de gasto é para isso, gente. Quem fica com dinheiro? Essa parte amarela da pizza. Toda vez que alguém falar em teto de gasto para você mostra esse gráfico. O teto de gastos é para defender isso daí, não é para defender você. Não é para honrar os compromissos do Estado, dizer, não, esse é um Estado que gasta bem. Não, gente. Teto de gastos é para remunerar banco. Aprendam isso. Teto de gastos, repete até cansar. Teto de gastos é para remunerar bancos. Tá aí, esse gráfico, Toninho, é maravilhoso, porque ele é extremamente didático. Extremamente didático. A semana passada, essa semana que passou aí, quando o Lula falou em furar o teto de gastos, eu estranhei, assim, a grita da banca. Foi um negócio assim, foi uníssono. O pessoal já vê, aquela Helena Landau, essa turma toda, já veio gritando, batendo panela, mostrando os dentes, parecia um tigre saindo da jaula, foi um negócio impressionante. Então, na verdade, pessoal, todas as vezes que o que se quer é assaltar teu bolso, essa é que é a verdade. Ô, Toninho, a gente está com mais de 1 hora de live aqui, eu quero te trazer outras vezes aqui, porque é muito importante mostrar essa visão para o nosso pessoal. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Aí o microfone é seu, está contigo. Eu espero
que o pessoal tem aproveitado bem essa noite, que nós falamos algumas verdades aqui, mas algumas que o pessoal não vai gostar, algumas verdades inconvenientes, mas que precisam ser ditas, gente. O Brasil, ele é alvo, tá? Seja quem for o presidente, para a banca não interessa. Olha, gente, vocês não tenham dúvida de uma coisa. Se a banca julgar que é necessário fazer com o Bolsonaro o que ela fez com o Lula em 2018, ela faz. Se a banca achar que é necessário fazer com o Lula o que ela fez com a Dilma em 2013, ela faz. Eles fazem numa boa. Jantaram vários presidentes. Olha o que o Getúlio Vargas precisou fazer. Então não pensem vocês que a banca, não, vamos caçar o fulano porque ele é corrupto. Não, eles vão inventar uma desculpa, inventam 1001 desculpas aí. Quando precisa tirar um presidente que não está agradando os interesses da banca, eles inventam as desculpas mais sórdidas. O pessoal que acha que o problema é por corrupção, vocês estão bastante enganados. Mas, Antônio Carlos, eu já falei demais, eu vou deixar as considerações finais para ti. Não, eu queria, bom, primeiro, mais uma vez, agradecer. Eu achei muito interessante aqui a conversa. Eu vi aqui bastante comentários dos nossos amigos aqui no chat, né, mostrando aí o interesse. Né? Nós achamos que nós estamos num momento muito importante em que nós, de fato, precisamos chamar a atenção para levantar uma pauta em defesa das reivindicações dos interesses do povo brasileiro. Né? E que nessa luta, em função desses interesses, uma luta que tende a se acirrar muito, né? Isso que nós estamos vendo aí, esses primeiros ataques da banca ao Lula, né? Que ainda nem tomou posse, né? A exigência, né, de que o Lula escolha aí um neoliberal para comandar a economia, né? E tantas outras coisas que nós vamos ver aí nas próximas semanas. Isso aí é só o começo, né? A pressão, estou de acordo com disse o comandante Robson, de que eles são capazes de... Eles atacam a própria mãe. Né? Eles não têm essa de amigo aliado. Né? Eles se servem de quem quer que seja. Né? A gente viu aí, pega aí o Eduardo Cunha. Né? O Eduardo Cunha foi usado aí como um elemento importante no processo de derrubada da presidenta Dilma, e depois foi colocado na cadeia, que era parte de um esquema para, inclusive, aparentar... Acabou a serventia dele. Acabou a serventia. Para aparentar uma certa isonomia, né? Que é para que o judiciário possa aparecer. Nós estamos num momento... Eu destacaria duas coisas importantes nesse momento, né, para todos os setores com diferentes posicionamentos na situação. Né? Alguns companheiros têm um posicionamento ideologicamente mais à direita, outro mais à esquerda, mas duas questões importantes. Uma, a defesa dos direitos democráticos da população. Né? Mais do que nunca é necessário, por exemplo, a luta pelo direito democrático à liberdade de expressão. Nesse sentido, nós, por exemplo, fomos totalmente contrários à posição assumida por muitos setores da esquerda e pela imprensa, pela venal imprensa capitalista, que defendeu a repressão aos protestos feitos pelos bolsonaristas. Nós achamos que é preciso garantir, né, garantir a liberdade de expressão, principalmente para a liberdade de quem a gente não concorda. Né? Se eu sou favorável a que o comandante Robson expresse as suas ideias, só porque ele concorda comigo, ou porque eu concordo com ele em determinado aspecto, isso aí não é uma posição verdadeiramente democrática, não é uma posição a favor da liberdade de expressão. Né? Nós achamos que, inclusive, né, nós achamos que os bolsonaristas estão fazendo uma coisa, em certo sentido, que é importante. Eles estão demarcando, do seu ponto de vista, que é demarcar uma posição de oposição em defesa de determinados pontos de vista. Nós achamos, por exemplo, que a esquerda, em 2018, quando, depois de uma eleição que, ao nosso ver, foi uma eleição manipulada, fraudulenta, porque o candidato que a maioria do povo queria votar foi impedido de participar das eleições, né, por razões agora comprovadamente falsas, né? Todas as acusações, inclusive, que foram impingidas a eles, foram anuladas, foram canceladas por um processo antidemocrático. A esquerda não devia ter desejado boa sorte para o Bolsonaro, como fizeram o Haddad, como fizeram o Ciro Gomes, né? Tinha que ter se colocado numa posição de luta, né, em defesa dos interesses
do povo e dos interesses nacionais. Questionado. Mas o erro, você não acha que foi lá atrás, em 2013? Porque, veja bem, eu converso com muita gente, eu ainda quero entender o quebra-cabeça que foi o movimento que começa em 2013, que culmina com a deposição da Dilma. A esquerda entendeu o que estava acontecendo? Não, a esquerda encarou como se fosse até mesmo uma luta contra a corrupção, né? A esquerda não viu em nenhum momento que se tratava de um processo de manipulação por parte do imperialismo para assaltar o país. Para assaltar o país. Não era um problema, não tinha nada a ver que o Eduardo Cunha não gostava da Dilma, que tinha se desentendido. Isso aí é só perfumaria. Né? Eram questões bem mais poderosas que estavam em jogo, né? Como a gente viu na questão da reforma trabalhista, né? Como a gente viu na questão do petróleo, como a gente está vendo na questão da Amazônia. Né? São essas questões muito poderosas. Por isso mesmo, junto com a defesa dos direitos democráticos, né, para todos os setores, né, só para, se me permite, nós estamos vendo essa semana o STF julgou um recurso das redes sociais, né, do Twitter, do Telegram, da Meta, né, que é dona da Facebook e do WhatsApp, que eles protestavam contra o fato de ter bloquear o PCO, as redes sociais do PCO. Então, eles recorreram na justiça, né, e fizeram um pedido de que, por exemplo, que se fosse para tirar alguma coisa do ar do PCO, fosse apontado exatamente aquilo que afrontava a lei, e ser retirado somente aquilo. Porque eles entenderam, eles diziam no processo, que isso atentava contra a liberdade de expressão, né? E, portanto, violava o que está estabelecido na própria Constituição. Bom, o STF foi lá e ignorou e ratificou, né, a cassação, o bloqueio das redes sociais do PCO. Nós estamos vivendo um momento de arbítrio, né, de arbitrariedade. Bom, então acho que essa é uma frente importante. O segundo aspecto, para encerrar, né, é a necessidade da gente se buscar cada vez mais uma compreensão, né, em coisas como nós estamos fazendo aqui esse debate e muitas outras iniciativas, para ter uma frente de luta, né, pelos interesses do povo brasileiro, pelos interesses nacionais. Né? E na medida, né, que o Lula, em alguma medida, né, mesmo que você não tenha votado em Lula, você que está nos assistindo, né, mas que ele representar, em alguma medida, a defesa desses interesses, né, nós temos que se colocar do lado, né, e se ele não representar esses interesses, nós temos que cobrar dele que assim o faça. Né, nós temos que se preparar, levantar uma pauta de reivindicações, né, a defesa do petróleo, a defesa da Amazônia, a defesa das reivindicações populares, né, porque nesse embate, né, nós temos que... a disputa, a burguesia, os banqueiros, estão pressionando no sentido do atendimento dos seus interesses. Né? Aqueles que defendem os interesses do povo brasileiro, né, que defendem os interesses dos trabalhadores, os interesses democráticos, têm que buscar uma pauta em comum, né, e se mobilizar. Essa é a política nossa do PCO. Eu agradeço muito ao comandante Robson e a toda a audiência aqui que compartilhou com a gente esse momento. Eu agradeço e espero em outros momentos estar junto aqui de novo no canal. Muito obrigado. Com certeza, Antônio. A gente vai trazer aqui outras vezes também. Eu volto e me apareço lá no canal do PCO. Deixa, antes de eu encerrar, eu fazer uma recomendação para você, gente. Tinha um documentário na Netflix chamado The Square, A Praça. É a história da Revolução no Egito, de 2011 a 2013. Assistam. É interessantíssimo. Porque o que acontece? O The Square ele mostra o seguinte: fizeram de tudo para derrubar a ditadura do Mubarak, tirar os militares, tiraram. Entrou o quê? Que as duas forças do Egito são ou você tem os militares, ou você tem a Irmandade Muçulmana. Aí entrou a Irmandade Muçulmana, porque sai um, entra outro. Tá? Aí o que acontece? Depois precisaram usar as mesmas forças externas que atuam aqui também, que a gente sabe quem são. Precisaram tirar a Irmandade Muçulmana e trazer os militares de volta. Então, o jogo do imperialismo é um jogo complicadíssimo. É o que eu falei. O que eles precisarem fazer para manter a sangria, para manter isso aqui, ó, isso aqui, o negócio é isso aqui. O que eles precisarem fazer para manter isso, eles vão fazer, não tenham dúvida disso. O documentário chama-se The Square, é a história das manifestações da Praça Tahrir no Egito de 2011 a 2013. Quando vocês assistirem isso,
vocês vão fazer uma certa correlação com o país. O que foi feito no Egito é bastante parecido com o que foi feito aqui. Antônio Carlos, quero agradecer você, agradecer a todos os amigos do PCO, porque eu sempre fui muito bem recebido lá, sempre fui muito bem acolhido, e eu sou uma pessoa de uma orientação ideológica um tanto quanto diferente de vocês, mas a gente ama o Brasil do mesmo jeito. E eu fui muito bem recebido todas as vezes que eu tive lá. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, gente, na política, que chama-se civilidade. É a capacidade de receber bem as pessoas. Nós fazemos esse canal há 6 anos, já são mais de 4.000 vídeos. Todos os nossos convidados, de qualquer matiz ideológica, foram muito bem recebidos aqui. Uma coisa que a gente faz, não ficamos fazendo intriguinha, briga com outros canais, porque eu acho que isso aí não leva a nada. Aqui se debate ideias. Então, Antônio, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pessoal, daqui a pouco vai sair mais um vídeo sobre a Polônia. Eu estou fazendo uma análise dos últimos acontecimentos. Aqui a gente não para. E a gente volta, então, daqui a pouco, sempre com responsabilidade e compromisso. Tá no Brasil, pessoal? Antônio, fica aí no estúdio, te dou um debriefing rápido. Deixa eu só encerrar aqui. Uma boa noite para vocês. Daqui a pouco tem vídeo da Polônia, com as últimas análises. Só está mandando parabéns aí pelo nacionalismo do Antônio. Muito obrigado. Valeu, foi legal o papo. Ah, que bacana.